Recentemente, várias notícias saíram sobre a ocupação de cargos de alto escalão no serviço público brasileiro. As esposas de 4 ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva são conselheiras em tribunais de contas estaduais e municipais, função que garante cargo vitalício e salário básico de mais de R$35 mil. Essa prática é chamada de nepotismo e ela está dentro do conceito de fisiologismo. Esta tem sido mais de uma das rupturas do atual governo, que conta com uma série de situações embaraçosas ainda no seu 5º mês de vida. Para entender melhor, precisamos pontuar sobre o tema, lembrando que o vídeo é segmentado em capítulos para facilitar a sua visualização. Se quiser pular um tópico, é só ir na timeline e escolher qual tópico desejar. O fisiologismo é um termo utilizado para descrever uma abordagem política em que os interesses pessoais e partidários prevalecem sobre os princípios éticos e ideológicos. Essa prática política é marcada pela busca de vantagens pessoais, clientelismo, nepotismo e a troca de favores em detrimento do bem comum. Essa abordagem política é frequentemente criticada por promover a corrupção, o favorecimento de grupos específicos e a falta de transparência na prestação de contas. O fisiologismo leva a uma governança ineficiente, falta de representatividade e desconfiança por parte da população em relação aos políticos e ao sistema político em geral. No fisiologismo, os políticos tendem a priorizar suas próprias aspirações de poder, buscando alianças e acordos com outros políticos e partidos sem levar em consideração a coerência ideológica ou os interesses da população. As decisões e ações políticas são muitas vezes tomadas visando obter benefícios pessoais, cargos, privilégios ou recursos para si mesmos ou para seus aliados. O fisiologismo é um fenômeno histórico no Brasil. Desde os tempos do Império, o país tem enfrentado desafios relacionados ao fisiologismo político, em que as práticas de troca de favores, clientelismo e corrupção têm influenciado a tomada de decisões políticas desde então. Com a nomeação das esposas dos ministros no atual governo para os cargos estratégicos, podemos perceber que o fisiologismo ainda tem muita força nos dias atuais. Esses casos recentes de nepotismo ganharam destaque na mídia devido à sua relevância nacional, mas é importante ressaltar que situações semelhantes ocorrem em diversas escalas, especialmente em níveis municipais e regionais por todo o Brasil. Essa prática são mais comuns em cargos de comissão, que são aqueles livres de nomeação e exoneração, permitindo que ocupantes de cargos públicos favoreçam seus familiares, vizinhos e amigos, com nomeações sem critérios objetivos e transparentes. Essa prevalência do nepotismo e do favorecimento pessoal no preenchimento desses cargos é um reflexo do fisiologismo arraigado na cultura brasileira, em que relações pessoais e políticas prevalecem sobre a meritocracia e a igualdade de oportunidades. É fundamental combater essa prática, promovendo a transparência, a igualdade e a eficiência na administração pública. Uma das características do fisiologismo na América Latina é a formação de coalizões políticas baseadas em acordos pragmáticos, onde partidos e políticos buscam se aliar e dividir em detrimento de um projeto político consistente. Essas alianças muitas vezes são motivadas por interesses eleitorais, distribuição de cargos e recursos públicos, em vez de serem orientadas por uma visão de longo prazo e com compromisso com o desenvolvimento sustentável na justiça social. A presença do fisiologismo na América Latina tem consequências significativas para a governabilidade e a qualidade da democracia na região. Ela pode resultar em governos instáveis, falta de coerência nas políticas públicas, ineficiência na gestão dos recursos e a perpetuação das desigualdades sociais. Além disso, o fisiologismo mina a confiança dos cidadãos nas instituições políticas e na capacidade dos governantes de representar os seus interesses. O fisiologismo no Brasil tem sido apontado como um dos principais obstáculos para o desenvolvimento socioeconômico do país. A falta de planejamento estratégico e a priorização de interesses individuais e de curto prazo tem levado a decisões políticas e econômicas ineficientes, prejudicando o crescimento sustentável, a distribuição de renda e a qualidade de vida da população. O coronelismo está intrinsecamente ligado à cultura política do interior do Brasil. Essa prática política, que teve seu auge no final do século XIX, caracterizava-se pelo poder exercido por grandes proprietários de terra sobre a população local, conhecido como coronéis. No contexto do interior do Brasil, o coronelismo influenciou profundamente a cultura política da região. Os coronéis detinham grande poder econômico e político, controlando recursos, terras e mão de obra. Eles exerciam uma forte influência sobre a população,
atuando como líderes políticos locais, intermediando relações com o Estado e exercendo controle sobre as eleições. Essa cultura política do coronelismo se caracterizava pela troca de favores, clientelismo, paternalismo e práticas autoritárias. A população local dependia dos coronéis para acesso a serviços básicos, empregos e benefícios, criando verdadeiras relações de dependência e submissão. Isso soa familiar para você? É possível observar vestígios do coronelismo, principalmente nas regiões do interior do Brasil. É comum encontrar políticos que nomeiam membros da sua própria família para ocupar cargos em seus estados. Mesmo quando não são nomeados diretamente pelo político, um aliado nomeia, criando uma rede de influência coesa e garantindo a continuidade do poder por meio das influências indiretas, já que esse aliado vai querer nomear os familiares deles também. Essa prática fortalece a coesão do grupo e contribui para a perpetuação no poder, reforçando os laços familiares e a influência política. Para piorar, quando surge uma força política contrária, ela não está interessada em mudar o sistema. Ela apenas quer mudar as pessoas que ocupam esses cargos e garantir a sua zona de influência, perpetuando assim a decadência cultural e política brasileira. Especificamente falando das mulheres dos ministros do atual governo, veio à baila os seguintes casos. Marília Góes, casada com Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, tomou posse como conselheira do TCE do Amapá em março de 2022, enquanto ainda era primeira-dama do estado. Rejane Dias, conselheira do Tribunal de Contas do Piauí e casada com Wellington Dias, ministro do Trabalho. Aline Peixoto, que assumiu o cargo no TCM da Bahia e é casada com Rui Costa. Renata Calheiros, esposa de Renan Filho, é conselheira do Tribunal de Contas de Alagoas desde dezembro de 2022. Os casos aqui elencados são os que tomaram as capas dos noticiários nas últimas semanas. O TCE, ou Tribunal de Contas Estadual, é responsável pela fiscalização e controle das contas públicas dos estados. Fiscaliza a aplicação de recursos públicos, avalia os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais e verifica a conformidade dos atos públicos. O objetivo de um TCE é assegurar transparência, a responsabilidade fiscal e a boa gestão pública, além do combate à corrupção, mesmo que estes estejam loteados por pessoas de famílias importantes dessas localidades. Para reforçar, essas práticas não são exclusivas do atual governo. Não há alinhamento ideológico sobre o nepotismo, há apenas a busca por controle e influência ao ocupar cargos estratégicos ou vitalícios. Bem, este é o fim de vídeo mais lamentável da história desse canal. O fisiologismo é uma prática enraizada na cultura brasileira. Ele não apenas existe no meio político, mas existe no imaginário popular, com diversas pessoas sonhando em ocupar um desses cargos. Pessoas que se associam com a política não para buscar um benefício para a sua comunidade, mas para ganhar migalhas e aliviar a sua pobreza, ou apenas para parasitar os recursos públicos em algum cargo influente, materializam ainda mais a influência dos que já estão no poder hoje. Se a maior parte da população concorda com isso, mesmo que só quando em benefício próprio, há legitimidade para o fisiologismo no país inteiro. Um cidadão que queira lutar contra isso não enfrenta apenas os políticos, mas sim um exército de pessoas comuns que acreditam ou sonham em se beneficiar do fisiologismo em suas cidades, seja para usufruir de migalhas daqueles que o mantêm na pobreza ou para ascender politicamente com um salário alto em um cargo de pouco esforço. Infelizmente virou noticiário porque se tratam de esposas de ministros, mas essa prática é tão normal nos dia a dia que passa despercebido, e se posicionar pode ser uma dor de cabeça na sua comunidade. Não esquece de deixar o seu comentário no canal, a sua opinião é muito importante. A todos, um grande abraço.